Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio. Hoje estamos no episódio 110 e eu trago para você um tema que eu tenho certeza que vai trazer muita clareza na sua vida, de muitas coisas que você está vivendo e não entende por quê, principalmente se você está passando pelo processo do despertar, que a maioria das pessoas que estão conosco no Agora é a Hora estão passando, estão buscando respostas, né? Principalmente pelo programa estar dentro desse canal em que eu falo tanto sobre saúde integrativa, unindo ciência com espiritualidade. Então, eu quero falar para você que é sempre uma honra ter a sua atenção aqui, ter a sua interação. Hoje eu trago para você um tema muito importante desse episódio, que é trauma transgeracional. Nós estamos no episódio 110 e eu tenho a honra, o prazer de estar aqui com a Andréia Francomano, terapeuta psíquica espiritual, que também é mentora, criadora da apometria sistêmica. Ela fala muito sobre espiritualidade aplicada, de desbloqueio de padrões, prosperidade e propósito. E é por isso que ela está conosco aqui. E eu tenho certeza que esse episódio vai expandir muito a sua consciência. Andréia, gratidão. Eu que agradeço, Josi, pelo convite. Que honra estar com você. A honra é minha. Muito obrigada por você ter atendido, né, a esse meu chamado, que na verdade não é meu, é o chamado da espiritualidade. Eu falo que tudo que acontece com esse podcast, inclusive esse nascimento dele dentro do meu canal há 2 anos, não fui eu, né, eu sou só um instrumento. Então veio para mim a ideia, veio para mim o chamado, veio para mim o nome, até o logo, tudo. Coisas de eu estar assim, trabalhando, estudando, tomando café e as coisas vindo como download. E os meus convidados também. É impressionante. Vêm os nomes para mim, às vezes eu olho um post, ou alguém comenta, ou eu vejo em outro podcast que eu estive. E como todos nós estamos conectados, né? É isso. E nós estamos nessa missão aqui de levar para as pessoas a expansão de consciência. Então, estar aqui comigo hoje, nesse episódio, é uma honra, porque eu sei que você foi colocada aqui na minha frente. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar com a tua audiência também, né, trazendo um pouco do que a gente pode contribuir com essa missão enorme que é ser humano nesse planeta, nesta hora, né? Agora é a hora, não é isso? Exatamente. Então, poder contribuir um pouquinho com o que a gente traz de conhecimento que fomos também acessando, de informações do campo. Sim. E dessa forma, quem sabe, poder agregar um pouco de valor. Como você disse, somos todos instrumentos, né, nessa jornada, e que eu possa também ser um instrumento aqui. E um tema, né, Andréia, que a gente sabe, a gente que estuda a questão, principalmente dessa questão subconsciente, eu, quando despertei, eu comecei o meu processo de cura interior através da PNL, estudando o PNL, né? Então, eu me tratava com as minhas técnicas, principalmente com medicina chinesa, que eu trabalho há 20 anos, mas eu precisava de uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento, para que através da minha cura eu pudesse ajudar os meus pacientes e chegar nesse podcast. E eu sei que tudo vai levar para a nossa criança ferida e, muitas vezes, né, na maioria das vezes, intrauterina, né, porque a gente sabe que aquele corpo, eu falo muito de corpo, ele já nasce programado pela mãe, pelos químicos da mãe. Em outro episódio eu trouxe muito isso, esse conhecimento. Então, a gente sabe que essa questão transgeracional, até dentro de uma ancestralidade, nós falamos sobre isso no outro episódio, o quanto que isso influencia na nossa vida hoje e principalmente para a nossa expansão de consciência e para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso propósito, para a nossa missão. Então, quando eu li esse tema, quando você foi no Frita, na hora veio para mim, é ela para falar disso, chama ela. Aí eu entrei em contato com a Paula e falei, Paula, eu sei que você tem o contato dela? Tenho. Aí eu chamei, você vê, você na hora aceitou, bateu o dia, bateu o horário, porque é um conhecimento que dá profundidade e que dá respostas para as pessoas, né? E é um tema que ele tem muitos vieses, né? Porque o trauma transgeracional, há quem negue, né, isso como um tema psicológico, vamos dizer assim. Mas cada dia que a gente caminha dentro desse lugar da espiritualidade, que eu gosto muito de definir isso, né? O que é esse lugar da espiritualidade? Todos nós somos espíritos, todos nós somos
espiritualizados. Então, não é um dom exclusivo de algumas pessoas, né? Tem uma outra coisa que as pessoas costumam dizer assim, a espiritualidade que fez, que me mandou, não. Você é essa espiritualidade. E quanto mais você se alinha e se conecta com o seu eu superior, com essa camada dimensional dessas dimensões superiores, mais você vai acessar os seus registros. Sim. Registros que estão te acompanhando há séculos, desde que começamos a nossa caminhada no planeta Terra, antes de sermos humanos nessa forma, inclusive, e que estão aqui nos definindo como o que somos hoje. E aí, quando você entende esse ponto de vista, você também começa a entender, quando a gente dá um nome de trauma transgeracional, que é uma terminologia que foi definida por estudiosos a partir de análise de pessoas que viveram traumas dentro de eventos coletivos, né? E daí ele foi migrando para um trauma mais individual também, quando começou a analisar pessoas dentro de sistemas familiares que estavam repetindo e replicando padrões. Mas aí a gente passa a entender que quando você fala de trauma transgeracional, ou seja, que ultrapassa gerações, com isso que eu trouxe antes, que é de onde viemos enquanto seres espirituais, você percebe que a gente está trazendo cargas de informação, de memórias seculares, que não são só desta vida, como a epigenética traz, a herança que a gente traz, né, no DNA das nossas relações e vínculos maternos, né, que não afeta diretamente o DNA, mas afeta nossos hormônios, né, e, enfim. Mas o quanto isso também está trazendo de memórias de outras camadas que nós vivemos. Porque o que eu costumo dizer dentro do meu trabalho na apometria sistêmica é que nós somos herdeiros de nós mesmos. A história está sendo contada por nossa própria história. Nós não começamos a jornada agora. Você não começou, Josi, eu não comecei, Andréia. Nós já fomos muitos. E muitos do que fomos gerou uma série de eventos que nós podemos dizer que são as causas dos efeitos que estamos experienciando hoje. Tanto causas que desembocaram nos efeitos individuais, como nas causas que estão desembocando nos efeitos coletivos. Sim. Isso é o que eu resumiria como trauma transgeracional. Tudo aquilo que, de algum modo, está impactando a nossa vida hoje, no presente, como indivíduo, ou seja, questões no meu relacionamento pessoal, questões na minha parte financeira, na minha carreira, no meu desenvolvimento pessoal, quanto nessa relação com o coletivo. Todas essas questões que a gente está vendo polular, né? Até porque estamos realmente entrando num processo de nova era, né? De mudança de ciclos. Então, muita coisa está sendo remexida. E está sendo remexida por quê? Porque está vindo à tona tantas crises, tantos movimentos tão densos. Está vindo à tona exatamente porque aquilo que, de geração em geração, por séculos, nós não demos conta de resolver, está sendo repetido como lição. Enquanto você não resolver isso, é como o Carl Jung fala, né? Até você, enquanto você não traz à tona, o inconsciente é quem vai te chamando de destino. Então, é nesse ponto que a gente trabalha com o trauma transgeracional, que foi uma definição, um estudo feito principalmente pós o Holocausto, com as pessoas que viveram aquela situação, né, da barbárie no Holocausto, os descendentes, né, mesmo não tendo vivido aquela situação diretamente, começaram a ter comportamentos ou padrões e sentimentos ativados por memórias ancestrais do que foi vivido pelos seus antepassados. Então, tem relatos de pessoas que entravam para tomar banho na ducha e entravam em pânico porque vinha a memória, né, de algum lugar, uma sensação de pânico sem explicação, e aí, na investigação, seus antepassados tinham morrido numa câmara de gás. Crianças que nasceram logo depois do World Trade Center ter sofrido aquele ataque, essas crianças nasceram com altíssimos níveis de cortisol. E aí a gente está falando de traumas transgeracionais distintos, né? O individual, que vem da mãe, e o coletivo, né? A escravidão, seja ela dos negros aqui no Brasil e em tantos outros países, quanto qualquer outro nível de escravidão que gera traumas, né, coletivos. Você vai repetindo padrões de comportamento na sociedade. E os individuais, que são aqueles herdados de nós mesmos, seja da nossa família, né? E aí família, você sabe que a gente
pode estar acessando uma memória até 7 gerações, Sim. seja da nossa própria. Porque muitos desses nossos descendentes somos nós em outra, né, em outra roupagem. É isso. Porque somos herdeiros de nós mesmos. E aí você está carreando isso para cá. Você traz essas memórias exatamente porque aquilo que você não deu conta de tornar consciente volta numa nova versão atualizada de problemas, e você vai dar nomes a esses problemas distintos, por isso fica tão difícil você encontrar a causa, que você agora vai ter que revisitar para aprender e reescrever a sua jornada de evolução. Porque o que te aprisiona nisso que todo mundo chama de Matrix, que na verdade é a vida sendo vida, não tem a Matrix, o pessoal coloca isso num contexto de um lugar... Como um controle. Controle, mas Matrix vem de mãe, né? A matriz. E, na verdade, ela não está te controlando, é você que está se colocando nela. Com esses lugares seus sombrios que ainda não foram iluminados. Com esse olhar, né? Exato. Com a mesma observação que você tinha antes, porque você não despertou ainda para esse interior, né? Não acessou a causa raiz, que é o que a gente chama dentro da apometria sistêmica, né? Que a apometria sistêmica faz é exatamente visitar esses lugares onde esses traumas ficaram gravados, sejam eles de trauma coletivos ou de traumas individuais. A gente visita esse passado, observa como olho do observador todos os envolvidos e tudo que está ao redor daquela cena, porque você não pode mudar o passado, mas você pode assistir com uma nova lente. Uma nova lente. O olho do observador. E quando você olha com o olho do observador, você deixa de ser vítima ou algoz e passa a ser apenas um observador. E quem observa vê todos os envolvidos e todas as questões que estão postas ali. Você sai da cena, né? Sai da cena. E ao retornar, se é que a gente pode dizer assim, né, para o presente novamente, você já não é mais a mesma pessoa, porque agora que você viu, você não desvê mais. Sim. E isso muda uma chave dentro de você. Faz com que você passe a viver aquela questão que estava te dificultando a vida de uma outra forma, com todos que te rodeiam. E aí eu sempre escuto isso, né? Nossa, parece que tudo mudou. Não, nada aqui fora mudou. Você mudou dentro e isso reflete em tudo que é fora. Por isso que falar de Matrix é um equívoco na forma como está sendo colocado, de que alguém está te dominando. Quem está te dominando é a tua própria mente. E tudo o que está posto nessa grande mente coletiva, né, é o excesso de muitas relações e de pessoas vivendo seus próprios dramas e traumas trazidos. Por isso estamos todo mundo junto aqui. Impactou nesse coletivo todo, nessa rede, né? Por isso nós estamos todos aqui. Eu fiz hoje hoje, né? É estranho falar porque eu sei que a gente vai trazer esse tema mais para frente, mas eu fiz uma postagem falando sobre esse caso Epstein, que está aí na mídia, que foi essa investigação, né, desses predadores e, enfim. Não vou entrar no mérito porque todo mundo está acompanhando à vontade, né? Porque falou de terror, de ódio, de ira, as pessoas devoram o tema. Ninguém se envolve com soluções. Todo mundo quer vingança, quer sentir raiva de alguém e achar um culpado. Ninguém se coloca no campo como parte, porque se você está vivendo aqui agora, você é parte desse campo sistêmico, dessa energia toda. E uma das coisas que eu trouxe nessa reflexão é que civilizações já caíram, né? Tantas civilizações que a gente acompanha, só na nossa história, né? Da nossa história antiga até aqui, a gente viu a queda de Roma, a gente viu a própria questão, né, que acabou tomando aí as terras dos judeus, a gente viu a queda de tantos lugares por conta de poder e excessos, de vícios, de todos os tipos. E se você caminhar um pouquinho mais distante, você vai ver a história de Atlântida e Lemúria. A gente está replicando isso até hoje. Porque o que aconteceu com a Atlântida não é sobre, Atlântida existe ou não existe, está no fundo do mar ou não está. Isso são civilizações antigas que estão contando a nossa história. Por que caiu? Por falta de ética. Porque ali o que se chamou e se denominou de magos, o que eles eram, na verdade, guardiões daquelas terras, que sabiam manipular a energia mental, o que eles chamam de vril, etc. Tinham esse conhecimento. Eles tinham conhecimento, foram seduzidos por poder e por ganância, e esse poder e ganância também ativou outros
lugares, né, desse organismo vivo que é ligado à luxúria, aos vícios todos do desejo, que é o que mantém a gente muito materialista, né? Porque o que nos mantém materialista é o desejo. Ele não é ruim, desde que ele seja focado para você fazer coisas boas, justas, né? Mas o desejo sem controle pelo poder vai te gerar um mago negativo, em qualquer instância, não precisa estar lá, aqui. E utilizaram de todos os conhecimentos de forma errática e levou aquela civilização a cair, a decair. Lemúria, com os instintos mais animais possíveis, né? Aquela coisa ainda bem da sobrevivência instintiva. A gente está herdando isso até hoje, a gente está copiando e replicando isso até hoje. Quando você passa a olhar a história, falando de trauma, como um aprendizado, você passa a parar de ficar na postura só do que condena, julga, e passa a se colocar na posição de se ver nesse cenário e quem eu sou, aqui e agora. Qual é o meu papel vendo e assistindo tudo isso? E por que eu estou vivendo esse momento, diante de todos esses cenários de dor, de sofrimento, enfim, né, de levantar tanta poeira? Porque eu costumo dizer que a questão ética, ela não está distante de nós. Ela está em cada ação que a gente faz no nosso dia a dia. Cada comportamento que nós temos com as pessoas mais próximas a nós, com as coisas que a gente se relaciona. E a gente está tão iludido, achando que tem algo fora causando dano, que a gente não percebe que somos nós alimentando esse fora. Porque somos nós que escolhemos o que comemos, o que vestimos, o que assistimos, o que ouvimos. Ah, não, estão imprimindo isso para a gente. Não, ainda é uma escolha do ser humano. Ainda é nossa escolha. Só que quanto mais eu digo que isso é bom para mim, mais disso vão me entregar. Né, a lei do retorno. Sim. Então, estamos o tempo todo no espelho. Exatamente, Josi, é o espelho. Então, quando eu falo de trauma transgeracional, eu trago essas linhas tênues, né? Porque senão fica muito naquele lugar do todo mundo é vítima e existe um algoz. E você nunca se coloca no lugar de que você também já faz parte. Já fez e continua fazendo. Exato. Com pequenos comportamentos que eu digo que semelhante atrai semelhante. Se nós estamos vivendo nesse planeta com todos esses semelhantes, os maus e os bons, é porque nós temos energia semelhante. Então, não, eu sou legal, eu sou bom, eu sou justo. Tá, que bom, continue desenvolvendo sua generosidade, continue desenvolvendo o teu discernimento. Ninguém está sugerindo que você seja capacho, ninguém está sugerindo que você se humilhe, não, mas que você preste atenção nas suas ações. São nas pequenas ações que geram os grandes eventos. Uma civilização não cai por conta de um evento isolado, de uma pessoa. Não. Uma civilização é feita por muitos. Que estão ali juntos. E aí, trazendo de novo a questão do trauma transgeracional, a grande preocupação, e é o que eu estou vendo muitas pessoas chegarem, né, em consultório procurando, porque as pessoas não chegam assim, estou sentindo um trauma transgeracional. Não, a pessoa nem sabe. Nem sabe. As pessoas chegam com que aflições? Elas chegam com medos sem... Aquele medo que não tem uma causa específica. Biográfica, né? Não está na bibliografia da pessoa, ela não tem um histórico. Sim. O medo, a angústia, a ansiedade, sentimento emocional. Daí não consegue nem decifrar esses sentimentos mais. Aí ela vai dizer, meu financeiro não anda, porque o financeiro virou a bolha de todos os problemas. Como se atendo várias pessoas que têm um financeiro incrível e que não conseguem ter essa percepção. Então, não é sobre dinheiro, né? Você está querendo colocar a causa em algum lugar, sem olhar para isso. Sim. Meus relacionamentos, né? Estou vivendo um relacionamento que agora está muito na moda, narciso, estou vivendo um relacionamento abusivo, estou vivendo os meus pais me abandonaram. Você vai colocando fora de você toda essa bagagem. Então você não consegue nomear. E aí a investigação vai entender se aquilo faz parte de um trauma vivido num coletivo ou se faz parte da tua genealogia, da tua estrutura de sistema que você está replicando nessas outras camadas, financeiro, relações, para se deparar de novo com aquilo que você veio curar. Então, eu costumo dizer que até aquilo que é muito ruim está a serviço do bem. Porque se você está incomodado,
você vai buscar ajuda. Se você vai buscar ajuda, você começa a desatar os nós. Você começou falando que você foi para a PNL para se autoconhecer, para se curar. E eu sempre digo que um terapeuta é curador de si mesmo. Né? Você, antes de tentar ajudar qualquer pessoa, você está ali por uma dor sua. Sim. Foi assim comigo também, né? A minha história também passa por esse lugar de tentar entender as dores que eu estava carregando, né? Os sentimentos que é o que eu digo, e sem julgamento, que é uma coisa que a gente começa a entender quando entra para este campo terapêutico. A dor do outro dói, ponto. Não é a empatia sobre sentir a dor do outro, porque isso é impossível. Né? Você pode viver o mesmo fato que eu e sentir de um modo diferente de mim. Porque somos seres humanos com experiências muito individuais. Muito. Muito. Então, a empatia é sobre saber que dói. Não importa. Nossa, mas é isso? Você está reclamando por causa de... Nossa, por causa de uma separação? Por causa da perda de um filho? Por causa disso você está sofrendo? Sim, essa é a minha dor. Por causa da sua encravada? Sim, essa é a minha dor. E dói muito. Quando a gente aprende a respeitar esse limiar da dor do outro, entendendo que ele ainda está focando na dor, porque não entendeu o grande fundamento dela ali, que é realmente a cura, ele vai ficar nesse processo, tentando culpar alguém. Ele roda em círculos. E nós vivemos isso, né? Eu, antes de entrar como terapeuta, eu fui para entender por que é que doía tanto. E por que é que eu, por mais que tentasse, né, naquele momento a gente acha que está tentando, as coisas ficavam cada vez piores e parecia que as estruturas todas no entorno eram contra mim. Porque a gente entra nesse paradoxo, né? O outro não gosta de mim, o outro está me causando dano, né? Se eu perdi o emprego, a culpa é de quem me mandou embora, se a relação acabou, a culpa é daquele cara que... E não tirando de cada parte a sua responsabilidade. Mas não adianta ficar nessa postura, porque essa postura não te ajuda. Só que, às vezes, você precisa chegar no fundo deste poço para começar a subir. Sim. E aí a gente começa a fazer as nossas próprias investigações. E assim como você, eu fiz um monte de curso, treinamento, para me conhecer. Mas realmente foi num momento de dor infinita, em que eu achava assim que acabou, não dá mais. Está doendo tanto que o melhor que eu tenho a fazer é deixar de existir. Que eu fui... aí sim, né, despertada literalmente por uma entidade espiritual. Quando? Né? Isso aconteceu em 2017. Né? Foi quando eu tive Eu sempre tive contatos, mas não nomeava isso e sequer acreditava, apesar de ter... Você tinha alguma religião? Você frequentava alguma religião? Eu fui criada, enquanto criança, na Igreja Católica, pela minha avó materna, porque meus pais nunca tiveram ligação com isso. Meu pai... sempre foi muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, mas de uma forma tipo, Nossa Senhora não pertence a uma igreja, né? Sim. Ela é maior que isso, ela transcende. Espiritualizada da coisa, né? Não de uma religião específica. Ela não tem dono, né? Nossa Sim. Senhora não tem dono, e é fato, né? É fato. E agora, minha mãe, a gente, né, fomos morar longe, né? Nasci em São Paulo e fomos viver no interior de São Paulo, longe da família. Então, o pouco de contato que eu tive com religião foi através da minha avó materna, que era católica. Mas não tinha... Eu fiz o catequismo, fiz tudo isso, mas eu era... Primeira comunhão, tudo bonitinho. Mas eu era aquela pessoa difícil, né? Porque eu sempre perguntei muito tudo. Eu nunca me contentei com respostinhas prontas. Então, eu fui sempre aquela que tinha que rezar, tinha que ficar de castigo, né? Tinha que ficar lá pagando penitência, porque eu fazia perguntas que o padre dizia, isso, como assim que absurdo? Você tem que aceitar e pronto. Não é possível aceitar dessa forma, né? E desde pequena mesmo, eu fui autodidata porque eu queria entender as coisas a partir de um universo que meus pais não... Parece que eles não tinham condição de acompanhar tudo aquilo que eu perguntava, né? Porque uma das primeiras perguntas que eu fiz para minha mãe foi, cadê Deus? E ela falou assim, está no céu. Mas, e ele mora onde no céu? O que ele come? O que ele veste? O que ele faz no dia a dia? E a minha mãe falou, não, a Bíblia. Eu falei, não, mãe, eu quero a história dele.
A história dele, eu quero a biografia do cara, né? É. Então, eu sempre fui uma curiosa e uma perguntadora, né, eu ia ao médico com a minha mãe quando ela estava grávida do meu irmão. Eu deixava o médico enlouquecido, porque eu queria perguntar coisas assim, cabeludas, de todos os níveis. E essa curiosidade me acompanhou em tudo que eu fiz. Então, eu fui desenvolvendo essa busca pelo saber. E tenho contato com o meu mentor desde criança, sem Como era o saber que teu ele é, contato? né? Você lembra? Sim, eu tenho toda a expressão dele, Você né? via? Sim, conversava. Ele, desde os meus 3 anos de idade, né, eu tomei uma bronca do meu pai uma vez, com 3 anos. Eu não consegui, eu tinha acabado de tirar a fralda, aquela coisa toda, e criança não quer parar de brincar. Eu não consegui ir ao banheiro, acabei urinando na cozinha da casa da minha avó. E meu pai ficou muito bravo comigo naquilo, né? E me botou de castigo. E aí, no castigo desse evento, eu tenho assim, mas aí o pessoal fala, mas com 3 anos você lembra de tudo? Eu me lembro de cada cena. Eu fiquei de castigo no banheiro de fora da casa da minha avó. E aí eu chorando, mas muito triste, assim, porque eu achei exagero o fato, pelo que eu dentro da minha... Por que eu estou passando por isso? Até quando que eu vou ficar aqui desse banheiro, Meu Deus, né? no banheiro. E chorando, 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 e perguntando, mas por que meu pai ficou tão bravo? E por quê? Por quê? Porque aí aparece, foi o primeiro contato que eu tive com ele. Aparece essa imagem de um homem. Na verdade, ele não tinha rosto, né? Ele parecia uma vela. Eu descrevo ele como uma vela, uma coisa azul, Olha. e aquela cabeça com aquele fogo assim de uma vela, aquela chama de vela. Gente. Né? Não tinha uma Mas ele falava forma. com você, você E ouvia. sim, aí ele chegou e eu não tive medo, né? Eu vi. Eu perguntei para ele, você é meu amigo invisível? Né? Você é meu amigo? Não, invisível depois que a gente foi, né? Porque eu falava muito dele e a minha avó falava, toda criança tem um amigo invisível. Você é meu amigo? Você vai me tirar daqui? E aí ele começou a conversar comigo, que meu pai estava me chamando a atenção para eu ter um aprendizado. Ele não fez Olha, aquilo por gente. mal, né? Ele foi conversando comigo. E eu fui fazendo perguntas e ele ia me respondendo. E a gente tinha essa conexão. Mas ele sempre foi muito mais... Ele é, né? O professor não passava a mão na minha cabeça, ele sempre me colocava... Ele fazia perguntas, eu perguntava e ele me Ele respondia com fazia outra pergunta. perguntas. Né? Então, eu sempre tive essa conexão. Depois, na adolescência, na fase adulta, eu me afastei um pouco disso tudo, fui viver a vida materialista, me formei como advogada, fui trabalhar e estava preocupada com outras coisas. Mas isso tudo também me levou a essa minha dor, porque que outras coisas eram essa? Eu, no meu trauma, entrei em conexão com a dor de achar que eu tinha que provar para o meu pai que eu era a pessoa mais incrível do universo. Eu tinha que provar para minha mãe, né, que eu era capaz de cuidar dela. Eu fui tomando posturas que não eram minhas, né, para provar uma série de eventos que a maioria das pessoas faz, né? Porque eu queria que meu pai, filha mais velha, me reconhecesse como, né, a brilhante, a inteligente. E aí fui carregando esse peso da filha da mais velha que tem que ajudar todo mundo em casa, aquela estrutura. O exemplo. O exemplo. E aí eu me caso, né, e engravido naquele momento que todo mundo está vivendo essa realidade, né? Eu digo que tem uma fase, você deve ter mais ou menos a minha idade, tem a fase que todo mundo se forma. Tem. Você vai na formatura de todo mundo. Depois tem a fase que todo mundo tem aquela turminha Casa. casa. Depois tem a fase que todo mundo começa a ter filho, né? Ai, meu Deus, E aí estava na fase todo mundo tendo filho, então eu preciso fazer parte deste grupo. Até porque eu já não estava mais tendo assunto para conversar nas rodas, né? E aí eu desejei muito ser mãe naquele momento. Engravidei e perdi. E ali começa a minha derrocada, né? Que foi uma dor muito forte. Eu nem... Ali começou. Ali começou. Ali começou. Ali despertou o meu trauma. Um trauma individual. Mas que despertou uma memória antiga. O que dentro da apometria sistêmica a gente chama de personalidade de vida passada. Aquele trauma, aquela dor, foi buscar aquela memória. E aquela memória veio tão forte que ela passou a dominar a minha existência. Então, era mais ou menos como quem diz, você não dá conta disso. Eu sei como viver essa dor porque eu resolvi do meu jeito. E essa alma antiga era
extremamente trator, né? Um trator que passa por cima de todo mundo, que não respeita nada, não respeita ninguém. E naquela época eu fui diagnosticada, inclusive, com bipolaridade, porque em casa eu era uma pessoa extremamente submissa, arrasada, solo arrasado, um casamento quebrado, não conseguia ter voz ativa nenhuma naquela relação, vivendo todos os dramas de um relacionamento abusivo. E fora, eu era outra pessoa. Eu era a advogada bem-sucedida, com um crescimento exponencial profissional, que todo mundo temia, que passava em cima de todo mundo, galgando espaços cada vez mais elevados na minha carreira. E eram duas pessoas, eu, na época, Completamente diferente. totalmente diferente. E uma dor, Josi, uma dor que eu não conseguia nomear. Eu não era capaz de nomear a dor. Porque eu mesma, até porque o coletivo falava muito isso, né? Os entornos. Ah, mas você perdeu a criança com 45 dias. Não é para você estar desse jeito. Então, eu mesmo ficava naquele lugar. Ah, não é para tanto. Sim. Não é isso. Deve ser outra coisa. Ah, não é para tanto tomar uns tapas em casa. Não é para tanto. Quantas pessoas vivem isso? Não é para tanto. E aquilo, você vai colocando tanta pá de cal em cima que tem uma hora que você não sabe mais quem você é. Você está vivendo só as máscaras. Essas máscaras são sombras. Essas sombras, uma hora, vão submergir. E vai vir com toda a sua dor. Então, trauma transgeracional é aquilo que eu herdei dessa memória antiga, de dor, e aí ela vem com toda essa carga, mas todas essas pequenas subpersonalidades que eu fui desenvolvendo para viver a minha falsa vida. Cada imagem que eu tinha que vestir para viver naqueles cenários, na casa dos meus pais, na minha casa com o marido, no meu trabalho, foram gerando máscaras, subpersonalidades, e cada uma tinha uma atitude. Né? E aí eu trago essa referência para vocês. Quantos daqui que estão ouvindo hoje esse podcast não vivem isso no seu dia a dia? Porque se você quer saber se você está vivendo uma situação que pode ser considerada um trauma geracional, como você reage diante de uma situação? É excessiva a sua reação? Passa do limite? Você poderia ter falado diferente, agir diferente. Tem aquela sensação, nossa, parece que não fui eu. Né? Teve ali uma sensação de uma tristeza que você não sabe nomear, que você não sabe de onde vem. Os extremos, um medo né? de morrer sem ter causa aparente. São esses extremos, isso São tudo esses está trazendo extremos. histórias. Ou um medo muito grande que te paralisa, É. ou uma explosão que você tem vergonha do que você fez. Reativo ao extremo, né? Isso tudo é... Sem um equilíbrio. Isso tem a ver Se com não esses... tiver na sua biografia, é trauma transgeracional. O que é biografia? Aquilo que você viveu nesta existência. Né? Com papai, mamãe, na sua rotina ali. Você passou em sessão, a pessoa não tem nenhum histórico, então está vindo de outra coisa. O histórico está vindo de outro lugar. Aqui, eu estou analisando as questões. Está vindo porque de coisas ainda mais mesmo antigas. com todo esse tratamento que a gente faz todos os dias, né, de autoconhecimento, de limpeza, parte energética, espiritual, unindo tudo e buscando conhecimento, a gente se pega muitas vezes replicando, porque até quando a gente vai para a neurociência, a gente entende, eu falo muito isso aqui, né? O cérebro ele funciona por dois sistemas, né? O sistema reativo de sobrevivência e o sistema de recompensa. Né? Então, mas olhando para essa questão que você traz dentro da psique, unindo com a questão de vidas passadas, é verdade, porque, por exemplo, eu consigo analisar o que eu ainda me pego repetindo de comportamento que eu não quero ter, mas que eu sei que esse comportamento tem uma origem da infância, desta existência. Então, eu não classifico como um trauma transgeracional. Então, aí a gente precisa investigar a fundo, porque vou te trazer um referencial para você investigar isso. Tá, você viveu, é a tua criança ferida que está com dor. Sim. Mas essa ferida que ela reviveu como criança, será que não está trazendo uma notícia de coisas do passado que ela ainda não ressignificou? De um passado que ela desconhece, e por isso está tão difícil de você sair? Eu acho que Porque se você já fez N
técnicas e continua voltando nela Pode todo sim. momento, é Pode. porque ela retraumatizou na infância, porque Sim. era o desafio que ela tinha que superar nesta jornada, que é Agora entendi. a liçãozinha de casa que ela trouxe para resolver. E isso explica por que essa pessoa que eu tenho essa questão traumática da infância, que hoje tem a ver com muitos gatilhos que me faz, né, ter o comportamento que eu tenho, que eu venho ressignificando e limpando. Isso justifica por que essa pessoa teve esse comportamento tão ruim comigo durante tantos anos. Eu não gosto da palavra justificar, porque nada justifica nada. Mas a gente vem com um aglomerado de grupos em campo, né, na nossa estrutura sistêmica, para que a gente possa se olhar novamente e se curar. Você não veio devendo nada para o outro, nem o outro te devendo nada. Tá. Mas, ao olhar aquilo por um novo viés, você tem a oportunidade de se curar por amor, não pelo outro, por você. É a velha máxima, ama a ti mesmo para amar o próximo. Isso não justifica, porque cada um tem que ser responsável pelo que faz. Tá? Mas explica muitas coisas. E quando você começa a entender por que esses dois estão juntos e, de repente, esse aqui é o algoz e eu sou a vítima nessa história, talvez em outro momento a gente tenha vivido de forma invertida. E o que está fazendo com que a gente está nesse desequilíbrio ainda é porque até agora a gente só está vivendo no impulso da sobrevivência, que é vingança. Ora um, ora outro. Ora um, ora outro. Aí é uma das investigações que a gente promove com a apometria sistêmica. E quando você olha para esse outro, com esse olhar do observador, entendendo toda a história, porque por trás de toda a história tem uma história, Josi. Você vai contar a sua e ele vai contar a dele. É isso. E cada um vai ter uma versão. Que é aquilo que eu falei da dor, a empatia. Não tem quem está mentindo e quem está falando a verdade. Cada um está falando a partir da sua vivência, da sua experiência de vida. Cada um vai criar a sua justificativa. E aí a justificativa, ela é o que nos mantém prisioneiros na nossa criança eterna. Por isso, Vó Maria, que é a minha mentora, que me despertou, que é outra mentora, né, que me despertou quando eu pensei em pôr fim à vida, ela sempre diz, nos chama de crianças. Por isso ela faz a menção àquela passagem na Bíblia em que Jesus diz: vinde a mim, as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Não é as criancinhas, os púberes, somos todos nós. Todos nós, em essência. Todos, porque em essência nós somos crianças que não assumimos a responsabilidade dos nossos atos. Criança reclama, adulto resolve. E daí, enquanto Nossa, você... que código, hein? É isso aí. É isso. E aí a gente vai vivendo, a gente faz uma série de terapias, aqui é aquela máxima, eu sei que é isso, e daí? Continuo com a mesma dor. Toda hora vem o gatilho. Então não adianta, porque você não é aqui que você tem que olhar. Está embaixo de um véu. E esse véu está te trazendo para uma reflexão de algo que você vai mudar na sua jornada hoje. E quando você faz isso, dá um salto quântico. Esse é o salto quântico que eu explico na apometria sistêmica. Até aqui tem um muro na tua frente. Você está vivendo a dor, seja ela qual for, tá, gente? Dor de todo gênero, né? A dor de uma perda de alguém que você não supera, a dor de um abandono, a raiva de ter vivido qualquer coisa, né? Pega qualquer estrutura tua que não está bom e que você está aí vivendo e revivendo, porque você vai reviver. Porque se hoje você pega todos os fatos que estão acontecendo na mídia, esses dias alguém escreveu assim para mim: esse tempo fechado ficou mal. O sol continua lá. Você só está olhando o que você quer, porque dentro de você está fechado. É isso. Porque quando você está bem, até a chuva vira gratidão, mesmo que ela dure o tempo que for. Então, quando você começa a entender que tem um muro aqui, que a sua dor está aqui, ó, barreada por esse muro, e você, então, faz, né, o efeito de onda, né, que Albert Einstein explica, né? O efeito de onda é eu olhar atrás desse muro, eu vir para cá e olhar o que está acontecendo aqui atrás. Isso é apometria sistêmica. Nós vamos atravessar esse muro, olhar o passado, e passado é qualquer coisa que aconteceu há 1 hora atrás, quando a gente começou esse podcast, é passado. 1 minuto atrás já é passado. Vou olhar e vou fazer isso de uma forma desprendida,
desacoplada, né, do meu eu existencial hoje. Eu desacoplo os corpos sutis para que eu possa olhar isso livre desta sensação que está aqui. Porque eu vou lá visitar o passado. Como observadora, eu né? não altero o passado, eu observo, porque passado é para aprender, não é para morar. Isso não aí. É para ficar pegado ali. É para ir lá olhar. E aí eu vou olhar a história. E não importa a historinha que está sendo contada lá. Porque muita gente quer fazer essas coisas para... Ai, quero saber se eu fui rei, rainha, príncipe, princesa. Gente, não. pior que as Criatura pessoas, divina. Por curiosidade, né? A historinha não te salva. Você pode ter sido a coisa mais maravilhosa do universo. Se você está encarnado, você continua aqui porque você precisa resolver questões que você ainda não solucionou com você mesmo. Você pode ter sido brilhante, uma alma incrível, como uma das minhas almas antigas. Por isso que está aqui encarnado. Tão incrível que deixou livros históricos para todo mundo ler. Mas isso não solucionou questões pessoais, internas, do indivíduo, da individuação, que é o que está aqui encarnado, para poder solucionar. Portanto, você vai olhar a historinha, não importa. O que importa é o sentimento que está te prendendo naquela historinha. Quando você entende esse sentimento e todos os envolvidos, e volta, você reacopla todos os seus conteúdos úteis de entendimento. Isso é salto quântico. Você volta para onde? Para o presente, que é onde você está. Você não alterou o passado. Com uma nova consciência. O que é uma meia-verdade. Por quê? Se eu considerar que eu sou o futuro do meu passado, então eu estou alterando ele. Sim. Porque não é linear. É por isso que dentro da apometria sistêmica, o que a gente trabalha é exatamente essa não linearidade. Isso. Até na física quântica, ela explica isso, ela é provada em laboratório em cima disso, desse raciocínio. E a epigenética, né? Epigenética. Na verdade, tudo isso está conversando, né? A antroposofia, a teosofia, os filósofos como Platão, Carl Jung e tantos outros, chinesa, a medicina, Bert Hellinger. Equilíbrio, você muda o campo, que vai mudar todas essas questões, e se você muda teu campo, você altera toda a tua visão de mundo. Todas essas técnicas, as milenares, é isso que eu trago, sabe, Josi? A apometria sistêmica é uma decodificação de uma série de temas, é o mundo das ideias de Platão. Está tudo disponível para nós. Quando nós nos alinhamos ao nosso real propósito, a gente acessa essa informação que muita gente vai dizer. Eu respeito, que eu já fiz uso desse dizer, mas hoje eu entendo de uma forma diferente. Qual dizer? Que você disse, né, na abertura, eu fui recebendo tudo da espiritualidade. Sim. Não. Eu você acessei. está recebendo informação do teu campo. Do meu campo, que eu estou acessando. Porque quanto mais você vai em camadas evoluindo o teu eu, né, em termos de entendimento, mais você acessa essas frequências elevadas e isso tudo tem conteúdo útil. Esse conteúdo é incrível quando você o organiza. Porque daí, quando a gente toma essa consciência, a gente para de colocar fora a nossa responsabilidade, inclusive espiritual. Somos um ente espiritual, encarnados. Mas não somos em nada distintos ou diferentes dos que não têm mais a carne. Estejam eles em orbes muito inferiores, estejam eles em orbes extremamente superiores. Somos todos vida, vida pulsando. É por isso que entidades desencarnadas de alto grau vêm nos orientar, colocar ali algumas é uma única onda, mensagenzinhas. Né, é uma única onda, porque é o que a Vó Maria explica. A evolução, ela é um vórtice ascendente. Então, se você imaginar um vórtice ascendente, né, um furacãozinho aí ascendente, eu preciso de energia para fazer isso subir. Então, se isso aqui também não se eleva, isso aqui também para. Entende? Entende que é um jogo de ganha-ganha, onde o amor é a única resposta? Porque se Jesus chegou, sei lá, na 7ª dimensão, para ele ir para 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, é mais amor isso aqui, subir. Elevando junto. Subindo, é força. Ai, mas André, é o país, o planeta, as coisas ruins, e estão matando cachorro, estão matando gente. Gente, mas vem comigo num raciocínio de discernimento. Isso sempre esteve presente.
É que o nosso pensamento, a nossa visão está tão curta que a gente só enxerga isso. E os eventos deixam de ser importantes na semana seguinte, quando um novo surge. É isso aí. Eu olho para isso e vejo as pessoas entrando em parafuso, em paranoia. Só que quando você olha, vocês esqueceram que há pouco mais de 6 anos, a gente estava dentro de casa nessa época, trancados, achando que a gente ia morrer sem ar. Sem ar. Ninguém mais fala disso. Ninguém mais fala disso. Você se esquece que, 2 anos antes deste evento, uma barreira rompeu. Eu lembro. E acabou com tem uma cidade que não tem história. Crianças sem história. Aqui, pertinho. Uma barreira, uma barragem. Ninguém mais fala disso. Vocês esquecem que ainda 5 ou 6 anos antes, tudo que tinha no rio, ali naquela região serrana, desabou. Não ficou pedra sobre pedra. Você esquece que, há 2 anos atrás, teve uma enchente sem precedente no Rio Grande do Sul, onde eu ouvi muitos espiritualistas, estamos resgatando os seres negativos que estão no fundo da água. Pô, que palhaçada! Para de viver desta ilusão que você está criando, criatura. A grande verdade é uma só. Todos estão aqui para se evoluir, desenvolver-se a si próprios. Vocês se envolvem em tantas mentiras e se deixam envolver por um credo, um rótulo, uma espiritualidade tão abismal que vocês entram neste mesmo buraco e começam a dar a terceiros espíritos poder que é teu. Não existe outro poder senão você mesmo. É isso aí. Você é o controle de tudo, inclusive dessa sua mente, que está mentindo para você o tempo todo. Mas sabe como é que eu vejo isso? Pelo condicionamento de um piloto automático, né? E que o corpo e o cérebro vivem quando a gente não tem conhecimento, não está desperto, porque você replica os mesmos padrões. Veja, por exemplo, por mais que nem eu, que eu estude, já venho estudando há anos, fazendo toda uma conexão, e eu sabendo que eu sou co-criadora, que tudo é uma única onda, eu me pego em hábitos inconscientes de falar, como eu falei na abertura. Por quê? Porque a gente tem essa questão, o cérebro ele é um registro do passado e ele vai voltar no padrão quando eu não estou olhando para isso. E muitas vezes você está consciente, está indo ali, mas aí você volta porque ele quer ter um registro do passado. E aí você entra no mesmo condicionamento de ver as mesmas notícias. E aí nós vivemos num mundo hoje, numa realidade muito grande dos algoritmos entender como você funciona e te entregar mais do mesmo conteúdo, porque você olhou aquele vídeo daquela tragédia. Então isso ficou, o próprio Google, né? As campanhas de tráfego trabalham em cima disso. Do que a Andréia pesquisa, o que a Andréia assiste. O Google sabe tudo sobre a Andréia, sobre a Josiane. Né? Então, aí você alimenta com a tua mente mais do mesmo. Por isso que a gente tem que estar tão desperto. Eu falo muito sobre isso, né? Que o despertar de consciência é a gente viver presença. Exatamente. Então, assim, agora é a hora, é o aqui e agora. Você estar consciente do seu comportamento inconsciente, né? Que a gente, dentro da parte da psicologia, a gente vai para a metacognição. O que eu ando pensando? Que nem eu já percebo desse comportamento que eu tento, né, trato todos os dias, sei da origem, mas agora você me trouxe um conhecimento espetacular, né, de uma ferramenta muito poderosa, que faz com que a gente vá mais fundo, pulando o muro. Porque é esse sentimento que eu tenho. Atravessando. É como se eu fosse fundo, cavo, aí eu chego no muro. Aí, porque tudo, Andréia, tudo é o ambiente. Sempre vai existir um gatilho, porque nós somos espelho, porque se eu estou me conectando com aquela situação que me faz ter o mesmo comportamento, é porque eu não curei isso ainda, isso está no meu campo. Então, o meu eu superior, que já está lá em cima vendo tudo do tabuleiro, a egrégor, os mentores, eles já sabem, ela está voltando nessa mesma situação para que ela se depare com isso. Nikola Tesla diz uma coisa muito interessante do lugar onde ele está hoje. Né? Ele é uma consciência que viveu, teve uma vida material, assim como eu e você, e desencarnou. O fato de ele ter desencarnado, criando tudo que ele criou, não o tornou Deus, não o tornou elevado em frequência tal que ele está já ascensionado. Ao contrário, ele já está reencarnado. Ele, não.
O espírito dele tem uma nova alma ego. Né? Porque quem reencarna não é a consciência. É porque a consciência a gente precisa definir, né? O que reencarna é um fragmento do espírito. Né? Ou seja, o espírito está vivendo uma jornada de aprendizagem composto por muitas almas ego. A cada vida, cada vez que ele tem que reencarnar para resolver algo, ele recebe uma nova identidade. Sim. Hoje eu sou Andréia, mas já fui muitas outras, você também. Sim. Nikola Tesla, foi Nikola Tesla, mas hoje ele já é outro. Agora ele deve estar com uns 16 anos na Índia, porque a última, quando eu falei, nós tivemos esse contato com ele, ele estava com 11 anos. Mas a consciência, que é um bit de informação, com tudo o que tem de produção de utilidade, ela habita uma dimensão que vai depender mais ou menos da qualidade do que ela vivenciou. Então, a consciência daquilo que está muito em densidade negativa está lá nos umbrais. É uma consciência. Porque aquilo não existe mais, aquela persona não existe mais. Quando você fala dos hospitais, de André Luiz, etc., eles não existem mais como forma. Eles sequer existem como aquela alma. Vai ter que ser reintegrada a um único espírito. Quem reencarna não é a própria alminha que está lá, entende? As pessoas fazem uma confusão danada. André Luiz não vai reencarnar André Luiz. Ele faz parte de um aglomerado espiritual muito mais elevado, muito maior. Então, Nikola Tesla desencarnou com aquele conteúdo dele de conhecimento. Ele habita uma esfera que a gente pode chamar de quinta dimensão em termos energéticos, onde eles ficam ali produzindo mais, como se fosse uma biblioteca de informação. Muito bem, e ele nos disse o seguinte, daqui de onde eu estou agora, enquanto uma memória, o que eu faço é análise de função das pessoas encarnadas. A gente sabe exatamente o resultado que vai dar, porque é uma função integral. Qual é a nossa função integral? Voltarmos para o todo, né? Retornarmos ao todo como essência divina, o FX grandão. Né? Quando você pensa em função, né? Você tem ali um gráfico, né? Aqui é a função X grande, que é Deus, e aqui é você. Nós somos a função Xzinho aqui. Em N situações que nos mantém aqui, ó, nessa linearidade. Quando tudo que eu preciso é me integrar. E aí, ele fala, ele sabe exatamente aonde nós vamos errar por conta das nossas tendências de comportamento de justificativa, de nos mantermos infantilizados diante de todas as questões que são postas para a nossa evolução. A apometria sistêmica, ela investiga a causa, mas não sem a participação do paciente, porque se você viu e ainda assim te é confortável, que na PNL chama de ganho secundário, te é confortável se manter no ganho secundário, você pode facilmente voltar para aquele lugar. Então, o que a gente faz é mostra, você vai ver, você vai entender e você volta com uma carga de entendimento. E aí você precisa fazer a sua parte. Mas nós somos muitas camadas, Josi, muitas. Cada vez que você descobre outras mais afloradas ou mais profundas vão também aparecendo. Eu constantemente estou em atendimento, né? Eu estou fazendo a análise. Porque quando eu tiro uma camada, outra que estava por baixo daquela aparece. Somos muita. Quantas experiências a gente já viveu? Não só nessa vida, em tudo que é escrito por nós, porque se somos herdeiros de nós mesmos, imagina a trajetória que a gente já viveu. Vamos imaginar, né, quantos bilhões de anos tem o planeta. Imagine que eu e você já fomos só isótopos, só uma cadeia de carbono desassociada, e naquele momento talvez eu fosse um metal pesado e você um outro material, e aí essas conformações, porque as pessoas falam muito assim, eu vim de outro planeta, eu sou de outro lugar. Não, todos nós somos, mas não dessa forma como se imagina. Foram precisos muitos elementos para formar este plano, para formar este planeta. Esses elementos vieram de toda poeira cósmica universal. Então, sim, nós somos isso, poeirinha cósmica, que fomos nos moldando neste planeta, experienciando em muitos reinos, em muitos tipos de forma, para estarmos hoje sendo seres humanos, extremamente
atrasados. Uhum. Porque se nós pensarmos em nós em termos de futuro, aonde a experiência vai nos levar, como que a gente pode olhar para isso? Todos os seres de luz que estão já em fase ascensionada e que trazem para nós essa informação. Não sobre, aonde vai estar vivendo, que tem tecnologia, não é sobre isso. Desapegue-se dessa ideia. É sobre você simplesmente não precisar sentir mais nada. Sim. Em termos matéria, Material, dor. Você vai estar num nível de Em que a energia, existência. ela não vai estar densa a ponto de formar um corpo Nada. físico. Não Você precisa. não vai precisar mais. Porque o corpo já passou pelas experiências, porque todos os desafios desse processo de evolução, quem sente é o corpo. É o corpo. Nós estamos no plano do sentir, por isso a gente sente muito. Eu brinco muito com o Ho'oponopono, né? Você não faz o Ho'oponopono para o outro. Porque quando você diz assim, eu sinto muito. Quem é o sujeito dessa frase? Quem está sentindo muito? Essa ferramenta eu uso até hoje. Todos Eu os dias. sinto muito, porque a dor é minha. É minha. Às vezes, quantas vezes você já chegou numa pessoa e foi pedir desculpa, né, por alguma coisa, e a pessoa nem se lembra, mas pelo que você está pedindo desculpa? Porque quem está sentindo é você sobre aquele evento. Nossa, é impressionante. Você sabe que essa semana eu tive uma experiência física ligada à minha infância. Eu revivi uma memória que até então eu não me lembrava de maneira tão concreta. Eu revivi como se fosse, como se ela estivesse acontecendo naquele momento. O meu inconsciente me trouxe. Olha que interessante. Eu nasci numa segunda-feira de carnaval. Eu não sei se isso foi coincidência ou não, mas eu sempre amei ritmo, som, batuque. Né? Então, eu sempre com o corpo, né? Então, eu fiz a minha primeira faculdade foi educação física, aí fui para físio, sempre estudando como essa máquina funciona, até eu cair em neurociência, energia, mas assim, sempre fui muito ativa, dança, música, então assim, mesmo sendo criada numa família que não era do samba, que não gostava de samba, eu já sambava desde pequenininha e já queria ir para ouvir samba enredo, escola de samba, e como a minha família não tinha essa vivência, eles foram tentando cortar, mas não adiantou. No meu aniversário de 5 anos, eu não me lembrava mais disso, André, eu tinha 5 anos. A minha mãe fez uma festinha embaixo do prédio, e era carnaval, porque geralmente cai no carnaval. E aí passou o bloco do boi. E eu fui levada pelo som. O meu corpo me levou. E eu entrei no bloco do boi e abandonei a festa. Imagina a cabeça da minha mãe e do meu pai. Cadê ela? Com 5 anos, sumi. A sorte que depois que o bloco acabou, eu acho que eu voltei em si e falei assim para uma moça, chamei a moça e falei, eu não sei como é que eu vim parar aqui. Estava tendo a minha festa e eu sabia onde eu morava e ela me levou. E aí isso me traumatizou, porque o desfecho não foi muito bom, né? A reação dos meus pais. E eu não lembrava mais disso, porque foi traumático mesmo. Como esse teu caso aí do banheiro que você consegue lembrar, eu não lembrava, até a semana passada. E durante a minha vida inteira, eu sempre quis desfilar em escola de samba. Mas eu sempre botei isso de lado, por dogmas familiares, crenças religiosas, né, de eu ter crescido, eu conto sempre isso, dentro da católica, envolve muitas coisas. E eu sempre colocando de lado. Sempre tive esse sonho. Até que esse ano, tem uns 5 minutos, falei, eu vou sair em Santos, uma escola que eu gosto lá, e eu saí numa ala de sustentação. Não estava fantasiada. Uhum. Então, eu saí numa ala, né, que sustenta, que organiza. Menina. E aí, o tema é Iemanjá, abertura com Ogum, e eu tenho muita conexão, né? Eu falo que eu já participei de várias religiões após a católica, mas a Umbanda é uma que eu me conecto muito. Não frequento mais, mas se eu tiver que ir a algum lugar, você pode ter certeza que é lá que eu vou. E aí... abriu com Ogum, eu já comecei a sentir algo diferente. Na hora que a gente entrou, e a escola levou Iemanjá, quando a gente entrou na avenida, nós éramos a última ala, a diretoria, a última ala, a que sustentava, caiu uma chuva absurda, de encharcar. Eu nunca tomei uma chuva daquela, de ficar na chuva. E eu comecei a viver aquela experiência, aquilo para mim, na hora, Andréia, eu lembrei. Eu voltei a fita e eu me vi Josiane com 5 anos. Eu lembrei da roupa que eu estava usando. Eu estava com um vestido vermelho de crochê e eu não lembrava disso. Eu vi o momento. É como se eu estivesse naquele bloco do boi. Entendeu?
E na hora, o que aconteceu? Eu não fiquei emocionada não só pelo local, mas eu Pela acho memória. pela memória. Que eu chorei tanto que você não faz ideia. Ó, eu Mas lembro, você já me vê emociono. que você está em, e é assim, quando a gente se emociona é uma catarse, né? É, Você está gente, fazendo uma cura. Quando você, eu digo muito que na apometria sistêmica, nossa alma, ela sabe tudo sobre nós, né? A gente é que está ali dentro de um sistema familiar que vai nos moldando também, né? E também faz parte do que a gente vai vir aprender. Mas a sua alma já sabia teu caminho. Ela não te colocou no samba à toa, né? Você não nasceu em fevereiro à toa. Né? Você pode ter nascido numa família contrária, mas a sua alma te leva para onde você tem que ir. gente. Ela leva você para as conexões que você vai ter que fazer para receber o entendimento que você vai receber. Não tem jeito, Nossa, cedo ou rasgou um tarde. véu gigante assim. Exato. Foi muito. Foi a emoção Foi. de soltar essa Nossa, proibição, esse não pode, né? E você se vê agora como adulta responsável, podendo sim. Isso não vai te causar mais dor. menina, foi Né? um Não vai te causar alívio. mais dano. Um alívio. E assim, o corpo lembra, né? Total. E olha o que é o inconsciente, o nosso sistema nervoso, né? Para me poupar e assim, de ter algum problema fisiológico a nível de doença, porque aquela situação tirou o meu corpo do equilíbrio, da homeostase, Uhum. da Total. regulação autonômica. Então Total. ele guardou aquela memória. Sim, total. E aí minha alma, que tá lá, já sabe, não, vamos botar ela aqui. Porque assim, por intuição, juro, Andréa, 2 semanas antes do carnaval, me veio como uma decisão. Eu tava na minha clínica atendendo, Isso fazendo a gente chama de processo disruptivo no sistema. Você rompeu. Ao fazer isso, você cria novas hipóteses, porque tudo é binário, né? Sim, sim, não, não. Na vida, é sempre 2 caminhos. A ou B. Se você escolheu A, abre novos A e B, novos A e B. Quando você fez isso, você foi disruptivo nessa jornada que você acabou seguindo por conta de tudo como foi. E ao romper, você abre uma série de novas janelas. É impressionante. É impressionante. Não é só a memória e a catarse. Você vai ver que daí vai vir muitas coisas que estão relacionadas a esse evento, né? Por que eu gosto do ritmo? Por que eu me ocupo do corpo físico desde sempre? Aí tem muita chave. Muita. Ele Talvez me regula você nem totalmente imagine no sistema nervoso. que tudo isso que você está conectando tem a ver com o que você também veio fazer como missão para entregar para a sociedade. E talvez você ainda esteja resistindo, porque você ainda está vivendo aquela criança dentro da caixa, que não pode. Agora pode. E por poder, você desata várias ferramentas da sua caixa de ferramentas que você trouxe para essa jornada. Que é essa, porque a gente traz memórias negativas, mas a gente também traz memórias positivas. Se a negativa vivida agora encobre aquela positiva que eu vim acessar, eu deixo de acessar as ferramentas da minha caixinha de pirim-pim-pim. E agora você vai ver que você vai começar a tirar, sabe, ideias e coisas assim que você nem imaginava. É incrível quando a gente vive essas experiências, né? E de forma tão natural, porque não foi nada planejado. Eu tô até agora tentando assimilar, sabia? Maravilhoso. É como se eu fosse outra pessoa. Mas tá vendo? Você já está se sentindo outra pessoa. Outra impressionante. Pessoa. Impressionante a ponto de... Eu até comentei um Você fez uma constelação sistêmica ali. Porque, olha só, tinha Pai Ogum, Mãe Iemanjá, dentro de um campo cheio de pessoas, representando no campo tudo aquilo que você viveu aos 5 anos de idade. Olha que incrível. Não, e a letra da música da escola, ela fala assim, a água que lava e cura a alma. Tudo a ver, né? Chovia. A escola não estava chovendo. Isso é estar vivendo em presença, tá? É. Se você não tivesse ali vivendo aquela emoção, você não tinha acessado. Não. É para poucos, gente. Quem vive em presença sabe o que se vive nessa vida. É impressionante. De eu tô muito conectada e desperta, mas é um trabalho de recondicionamento, né? Primeiro eu falo que o corpo ele tem que desaprender para aprender de novo. Tá tudo registrado no sistema nervoso. A gente saiu da avenida, a chuva parou. Incrível. Ela lavou, ela deu um banho, literal. Você me perguntou, né, no bloco anterior sobre religião, né? E eu dizia que eu fui criada na católica. Aí a adolescência, aí veio toda aquela questão do trauma, e quando eu fui levada para esse meu fundo de poço de não querer mais estar viva pelas dores que eu estava sentindo, e fui despertada
por Vó Maria, que é como ela se apresenta no arquétipo Uhum. de uma preta velha. Olha. Mas ela se apresentou para mim, né, Ah. naquele momento em que eu estava pensando em abandonar tudo, como uma freira, vestindo hábitos de freira, com um terço na mão. E em casas espíritas, porque eu dou cursos em casas espiritualistas, além de ter o meu curso, né, que é para formação de terapeutas, eu também dou curso em casas espiritualistas. Dependendo do samba que toca ali, ela se apresenta com as vestes, né, com a plasmagem mais apropriada, vamos chamar assim, se é que apropriada é uma boa palavra para isso. Mas em casas espíritas ela vem com aquela veste de freira, dentro da Umbanda ela vem com, né, aquela roupinha de preta velha, aquele cabelinho branquinho, e ela já é uma mestra ascensionada. Né? E ela aparece para mim, e aí eu vou para a Umbanda nessa época, porque aquele momento, a minha psicóloga na época que eu comecei a contar para ela, porque eu estava tendo sonhos lúcidos, vivendo uma série de... Eu tenho muito isso Nossa, agora, eu estava ultimamente. naquela época, Sonhos sem lúcidos. explicar, sem entender, né? Eu fazia viagem astral, vivia vários problemas, porque como minha frequência baixou muito, comecei a sofrer uma série de eventos de obsessão mesmo, né? E aí, com esse evento que eu vi essa mulher no meu quarto, e senti um amor que eu nunca tinha sentido antes, ela não falou nada, minha psicóloga falou para mim assim, olha, André, seu caso não é mais aqui não, acho melhor você procurar um terreiro. Foi a melhor coisa, né, que ela fez. E eu fui me desenvolver na Umbanda, me batizei na Umbanda. É mesmo, André? Fiquei um período ali de aprendizado que foi essencial para mim. Muito. E depois eu me desconecto porque a minha missão é falar para todos. Então, quando você tem uma religião, você fica restrito nela. E hoje eu falo para todos, falo para muitos o tempo todo, em todos os quem tem religião, quem não tem nenhuma, para ateus, né, para quem é agnóstico e para quem crê, para quem tem fé e para quem não tem, porque a missão é chegar em todos. Mas eu tenho um carinho enorme pelo meu aprendizado ali, porque eu tenho plena consciência que Vó Maria me levou até lá para eu desenvolver o que eu precisava, entendimento. Porque a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de estarmos num trabalho espiritual em que ela incorpora ali para dar passagem, fazer o trabalho dela, ela já veio com a primeira lição. Aqui você e todos que estão aqui sentados não estão trabalhando. Aqui quem trabalha somos nós. Vocês são estudantes. Tudo que eu fizer uso da tua boca, os dois ouvidos mais perto são os seus, então ouça. Porque por ressonância, todas as pessoas que sentarem à minha frente para passar por mim, não é por mim que estão vindo. Quem tem prana? Quem está atraindo aquele semelhante? Então, os problemas daquele que sentar aqui são os seus. Ouça atentamente o que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer é para você. Você está em aprendizado. E se todos os médicos que estão aqui entendessem isso, eles entenderiam que eles estão aqui na escola mais produtiva que há. Mas aí vem toda aquela coisa, né, da arrogância, de se sentir poderoso e achar que o guia vai te salvar. Não. Você vai se salvar, ninguém vai vir te salvar. E ali eu me desenvolvo e entro em contato com Vó Maria, com o Porteira, que é o meu Exu guardião, que se você entrar no meu YouTube, né, me acompanhar, tem vários vídeos dele, ele é incrível, né, um camarada que fala de forma rasgada, verdades inconvenientes, e traz mesmo a nossa sombra, né, para a gente olhar para isso. Então, são os trabalhos que eles foram me entregando, de que forma a gente iria trabalhar. Então, hoje, além da apometria sistêmica, lógico que é um conhecimento integrado de vários estudos, mas grande parte do que ela é hoje foi da experiência com Porteira e Vó Maria e Helena dentro, né, desse ambiente de dimensões superiores, onde eu realmente em desdobramento vou acessando informações que só estão chegando para mim, porque é aquilo, né? Um saco vazio não adianta, que não vai aprender nada. Então eu falo muito disso, que as pessoas ficam esperando que a espiritualidade te entregue tudo. E aí vem outro problema, né, Josi? Aí se a espiritualidade te entregou, você não pode cobrar. A espiritualidade está te entregando nada, criatura divina, porque se você não tem nada para oferecer, não tem como te usar. Não tem como usar como instrumento. Não tem. Você precisa colocar conteúdo para dentro, estudar. Né? A organização, isso aqui tem custo, não? Aí as pessoas acham que espiritualidade. Não confunda, não faça essa confusão. Lá no terreiro você não cobra porque você está lá para aprender.
É isso aí. Agora, quando você pega essa infraestrutura e transforma ela num método, numa organização, num funcionamento em que você usa toda a Numa tecnologia, engrenagem, né? precisa contratar gente para te ajudar. Isso Lógico. tudo tem custo, e esse custo precisa ser, né? Tem que Pago. ter responsabilidade. Isso é responsabilidade de quem é adulto. Porque quem é criança fica nesse, ai, não vai, isso é coisa de criança, que ainda está indo nestes lugares religiosos são crenças como pronto-socorro. limitantes. Vou lá porque vão me dar um trabalho, um muleta. despacho, uma muletinha, e aí eu fico melhorzinho por 2 semanas, depois eu volto lá de novo. Volta lá de e novo. nunca sai Nunca daquela sai. postura de codependência emocional, que é um trauma. É um trauma que você está trazendo na sua história e você não está com vontade de mexer nisso, porque você tem ganho secundário. Qual é o ganho secundário? Não se responsabilizar pela sua própria vida. Porque assim você pode culpar todo mundo e justificar sempre que tudo de ruim que está te acontecendo é Tem um culpa, culpado. é culpa da política, é culpa dos Estados Unidos, é culpa do meu ex-marido, da minha mulher, da minha mãe, do meu pai. Espírito Santo, amém. Exatamente. E nesse meu caminho com a espiritualidade, com Porteira, Avó Maria e todo esse trabalho, a gente começou a também trazer vários trabalhos para poder chegar a mais pessoas. Né? Além da apometria sistêmica, a gente tem um trabalho que chama-se Voz às Consciências, onde eu dou voz a essas consciências, né, num teatro, que é para poder possibilitar que a maior parte, né, maior número de pessoas possam estar conosco dentro desse local, né, e recebendo não só o conhecimento vindo da fonte, porque aí Helena Blavatsky fala, Vó Maria fala, Porteira fala, cada um dentro da sua frequência e forma de entregar o mesmo conteúdo. Esse conteúdo não é ensaiado, não é uma peça de teatro ensaiada, porque o tom daquilo que é dito é criado por aquela egrégora que se forma naquele teatro, naquele dia. É incrível, porque eleva-se a frequência de todo mundo, é um trabalho mesmo, aí sim, muito espiritual, em que se eleva a frequência de todas as pessoas que estão ali naquele ambiente assistindo, e elas relatam coisas incríveis que acontecem com elas durante essas apresentações de insight, de cura mesmo, sabe? De chegar com uma dor que tinha anos e não ter mais. E ali a única coisa que está acontecendo é um monólogo no palco, onde eu estou dando voz às consciências. Então, Voz às Consciências é um trabalho que a gente está desenvolvendo, levando aos teatros. Inclusive, agora, em abril, estou levando, numa turnê, o Voz às Consciências, para a Europa. A gente vai fazer, em Portugal, 2 apresentações lá do Voz às Consciências. Vou levar também um workshop sobre apometria sistêmica. Vamos ter um curso de mesa radiônica acessos, que é a ferramenta também que foi desenvolvida pelo meu trabalho, lá para o público da Europa, né? Porque vai vir pessoas da Suíça, Espanha, Itália, que é tudo aquele entorno, e a gente vai estar lá em Portugal, porque o chamado é esse, né? É esse, Josi. E aqui em São Paulo? A hora Paulo, é agora, quando vai né? ter? Olha, estamos conversando com o pessoal do Fritamente, né? Que a gente aqui é parceiro do Fritamente. Estamos pensando em fazer novamente, né, no teatro, agosto ou setembro. A gente está em negociação aí para trazer novamente. No ano passado, a gente fez em agosto e tivemos 400 pessoas no teatro. Nossa, foi incrível, foi lindo, foi incrível mesmo, né? Porque muita gente quer ir para ver o Porteira, para ver Vó Maria, para ver Helena, né? Para me ver, para conhecer, que acham que nós somos inacessíveis, né? E a ideia é a gente estar próximo desse público para eles entenderem. Estamos aqui e todos somos iguais, né? Só estamos em faixas dimensionais distintas. Né? Somos um. E o trabalho da apometria sistêmica, né? Eu tenho curso de formação em apometria sistêmica. A gente já formou mais de 700 pessoas. Estamos com uma turma agora em 2026. Que está, né, em plena atividade, ainda dá tempo do pessoal ingressar. São módulos? Quanto tempo dura? O curso, ele tem 2 formatos. Ele tanto pode ter uma duração menor, que é aquelas pessoas que querem ficar só com aquele conteúdo mais do autoconhecimento, e tem quem quer se tornar terapeuta e fica 10 meses. No curto, fica com a gente
3 meses. Tá. E no terapeuta fica com a gente 10 meses. É uma turma? É uma turma. Então, agora é a turma 2026. 2026. Estamos com 126 alunos já nessa turma. Que legal, E aí, os 2 Andréia. primeiros encontros, né? Então, em janeiro a gente já teve já tivemos um encontro, agora em fevereiro a gente tem outro. Ele acontece de forma híbrida, ou seja, presencial com transmissão online ao vivo. Porque eu já tenho alunos em mais de 40 países. Mas tem Então, a opção de ir presencial. Tem, que é em São Paulo. Em São José dos Campos, no interior de São Paulo. São José dos Campos. E quantos dias? É um dia? Daí, em janeiro, a gente teve os 2 primeiros dias. Agora, em final de fevereiro, 28 de fevereiro, 1º de março, mais 2 dias, que aí a gente vai entrar na parte prática, né? E é muito intenso, porque os próprios alunos ali vão ser, né? Alguns a gente vai sortear, porque não dá para atender todo mundo, né? Para fazer o trabalho. Depois a gente fica mais um mês e meio juntos, com as trocas entre eles se organizam em grupos e a gente faz uma supervisão e vai tirando dúvida. E aí, quem desejar parar por aí, ok. E quem desejar ir além, é certificado hoje pelo MEC, né, o curso de apometria sistêmica, fica com a gente até o final de outubro, início de novembro, em encontros quinzenais, além de ter na nossa plataforma, gravado. Né, gravado aulas também para então, por poder... exemplo, pode entrar depois. Pode. Tá gravado. Sim, pode. Mas a experiência ao vivo é essa. Mas até isso está gravado, isso também está na plataforma. Quem entra, acessa, inclusive, o curso anterior, né, a jornada de 2025, que é para poder se inteirar ali de todos os temas. Né, e é assim, nunca é igual, porque, volto a dizer, o grupo, a egrégora que se forma, determina muito também a entrega que se faz, né? Porque, às vezes, cada um tem ali uma forma de se comportar diante daquele curso, e aí você entrega coisas que antes você não entregou, porque muda tudo. Fora que dentro da apometria sistêmica, como tudo, e imagino que no seu trabalho seja assim também, e se não é, né, muitos terapeutas vêm com essa ideia, porque foi incrustado em nós a ideia de que tem que ser assim. Gente, a gente está falando de camadas... Estou falando de trauma transgeracional, estou falando de apometria sistêmica, estamos falando de coisas que não dá para pôr em caixinha. Claro que não. A todo momento está mudando. Eu sofri muito isso. Meu Deus! Ao longo da minha carreira, imagina. Eu criei um método integrativo. Você imagina há 20 anos atrás, se a fisioterapia ainda hoje fragmenta o corpo que funciona por sistemas. Veja, a gente aprende na faculdade que o corpo funciona por sistemas. A nossa medicina hoje está ficando integrativa, mas a ortopedia ainda não. Então, os ortopedistas ainda é fragmentos, por isso que os pacientes não conseguem resolver os problemas mecânicos. Então, imagina eu, há 20 anos atrás, fisioterapeuta que incluía a musculação, que é o que só se fala hoje, porque eu já era educadora física, e incluía a medicina chinesa no meu método, junto com o RPG. Tratando sempre o global. Filha, foi o que eu enfrentei, né, tendo que me posicionar, e hoje só se fala em método integrativo, que é o que eu já faço há muito tempo. E cada especialidade que eu fui fazendo até hoje, com a neurociência, a psicanálise, a psicologia positiva, eu estou montando um quebra-cabeça e eu vou agregando, não tem caixinha. Não tem. Porque caixa não resolve o problema de ninguém. Porque nós somos muito complexos, não só nessa existência aqui, nessa energia mais densa, condensada, né? Energia condensada em matéria, como de tudo que a gente traz. Imagina. E do coletivo junto. Não pode. Se fizer assim, vai dar errado. Não existe isso de Na não apometria pode. tradicional, com todo respeito a quem a decodificou, que foi o Dr. Lacerda, e decodificar é exatamente isso, quer dizer que ele decodificou um código que já estava presente, aliás, desde Lemúria, Atlântida, né? E várias escolas ocultas já utilizavam, só que com outro nome. Ele decodificou, assim como o Bert decodificou coisas que o próprio Carl Jung já trazia também, e tantos outros. Né? O Rupert falou disso, de campo mórfico, muito antes de Bert Hellinger falar de apometria sistêmica. Enfim. Mas com todo o respeito a quem veio antes, né? Mas muita gente fala da apometria, aí eu estou falando da apometria raiz, tá? Desenvolvida pelo Dr. José Lacerda. É perigoso, que não pode, porque vai acontecer, porque é igual a brincadeira do copo. Se quebrar o copo dentro de casa, o Joãozinho vai ficar preso, né? Nunca mais vai sair, sabe a brincadeirinha do copo? Gente, a minha fala é a seguinte: se é perigoso, por que ensinaram?
Você concorda que não faz sentido essa Não, fala? não tem sentido. É perigoso aquilo que está na tua mente. A tua mente é quem cria todos os demônios, todos os infernos, todos os É o teu monstros filtro, que né? É o você filtro. cria. Você que cria. Eu vivi uma experiência dentro de um centro espírita, em que chegou, né, dentro de um trabalho espírita que a gente estava fazendo, chegou um espírito pedindo ajuda. Esse espírito chegou como um demônio mesmo, à vista de algumas pessoas que estavam ali naquela mesa mediúnica. E começaram nossa, porque como que isso aconteceu? Estamos sendo atacados. Aí vai sempre para aquele lugar eu sou vítima de alguém que está chegando. Gente, eu olhava e não via, lá, e não via absolutamente nada disso naquele ser. Eu via um homem extremamente triste. Mas a tristeza era tanta que eu comecei a sentir uma compaixão tão grande. Sim. E o pessoal descrevendo como ele estava. Um demônio, assim, assim, assim. E aí a gente chama ele para conversar. E nessa conversa, eu falei para ele, né? Por que todos aqui estão te vendo dessa forma? Ele falou, porque é assim que eu me vejo. E eles estão projetando o que está dentro deles. Espelho! Espelho, sempre. Aí ele falou, e você está me vendo como eu gostaria de ser visto. Então, eu quero te agradecer por você estar me vendo dessa forma. Então, e eu não sou melhor que ninguém. Só que eu não tenho essa ideia fixa de que tudo essa é lente. horroroso. E olha que eu já vi coisas e coisas, né? Antes de eu entrar para esse entendimento, eu fui obsediada de várias formas. Vivi bastante coisa para entender tudo isso que a gente está vivenciando na atualidade, inclusive. E voltando a falar de trauma transgeracional, né, que é o nosso tema. Tudo isso que nós estamos vivendo, Josi, hoje no planeta, todas as guerras que estão em curso, todas as guerras que ainda virão, todo esse escândalo que a gente está vivendo sobre essa questão toda dos predadores, né, de crianças, que envolve uma série de políticos, que envolve uma série de donos do poder no sentido financeiro, né, banco. Tudo isso que a gente está assistindo no próprio país, né, essa polaridade, isso tudo é trauma transgeracional. Quanto mais a gente vive nesse lugar de julga tudo, condena tudo e fico aqui isoladinho no meu mundo, mas eu não sou assim. Você vai revisitar isso várias vezes, isso vai ficar indo e vindo várias vezes. Em que momento isso para? No momento em que nós nos colocamos na vida e dizemos, acabe em mim. Não é sair aí fazendo vingança pelas próprias mãos. Mas eu volto a dizer, você não vai mudar o que está tudo lá fora, mas você muda a partir do seu entorno, no seu dia a dia, na sua jornada, na sua vida, no seu cotidiano, com as pessoas que estão à sua volta. Se você for capaz de fazer paz nesse pequeno núcleo, isso, gente, é uma onda. Isso toca as bordas. A expansão de consciência torne-se consciente, ama a si próprio, se perdoa, entra nesse processo de presença. Isso expande, porque amor, ele não cabe, ele expande. Essa expansão, que é como a respiração, que é como tudo que há no universo, né? Os manvantaras e os pralayas, o universo, tudo foi feito assim. Essa expansão, quanto mais você exala amor, ela expande e isso toca as bordas. Que borda? A sua, dele, a do outro. Isso é expansão de consciência. Toca todas as teias. E aí, quantos mais estiverem nesta frequência, mais perto a gente vai estar de fazer algo de bom. Não é possível, porque o mundo... sai desse lugar de ficar... Essa frase não está te ajudando. Em PNL a gente fala muito isso, né? O nunca, o sempre, não consigo. Você precisa mudar essas frases na sua vida, porque se você continuar neste lugar, você realmente vai passar pelo mesmo... Você vai ficar voltando para o mesmo lugar tentando. Eu vejo muito isso como um dos grandes códigos, né, que a gente chama de metacognição, é estar consciente do inconsciente, que é do seu próprio comportamento. O que você tem pensado, o que você fala, onde estão as tuas crenças, porque enquanto você não olha e não identifica isso, você não muda o que você não sabe que precisa mudar. Aí você volta para o mesmo lugar e você volta a repetir padrões.
e volta a continuar a influenciar nessa teia, não só sua, como, como do todo, em que você mais convive, as pessoas que estão ali, e aí envolve família, e aí vai, né? Vai Aí replicando. vai. Então, assim, estar consciente do agora, né? Treinar o estado de presença. Eu falo muito isso. Isso envolve química, isso envolve Uhum. corpo, né? Sim. Movimento, exercitar o corpo, cuidar do corpo físico, não ter dor, se alimentar bem, dormir bem. Porque senão você volta para o inconsciente, porque é um sistema dopaminérgico desregulado. Faz com que você continue dormindo. Você não tem como Excesso de ativar o cortisol. CEO, que é o Nada, córtex nada, pré-frontal, né? nada. Ele precisa de um cérebro coerente. Aí você tem um cérebro coerente, você vai ter coerência cardíaca. Aí você vai ter uma autorregulação autonômica que vai reverberar nas ondas cerebrais, na pineal. Aí vai. Aí vai. Aí a gente vai. Perfeito. Então, quando eu comecei a estudar tudo isso, junto com o método que eu já trazia, eu comecei a montar um quebra-cabeça. Eu falei, meu, é isso. E aí eu entendi a nível de missão. Você sabe, André, aqui a gente falando de missão? Você sabe que eu nasci com luxação congênita de quadril? Eu nasci com os meus 2 fêmurs luxados, não era para eu andar. Quando a gente estuda essa patologia, não tem cirurgia quando você não descobre na sala de parto, que a gente chama de manobra de Ortolani. Quando meu filho nasceu, foi a primeira coisa que eu falei. Eu estava lá, falei para ela, doutora, eu nasci. Ela falou, nasceu? Ela não entendeu, né? Eu falei, faz o teste nele e tal. E você vê, eu nasci com um quadril, um físico desalinhado, né? E olha que interessante, quando a gente vai para o lado espiritual e vai de crenças. Minha mãe já era católica, mas ela acabou voltando para o espiritismo na época, e eu passei por uma cirurgia espiritual. E a pediatra que identificou isso em mim tinha uma filha com esse problema, que, aliás, não anda até hoje, a filha dela, só que já era tarde para ter o diagnóstico e fazer uma cirurgia, acho que eu já tinha 3 meses. E ela acalmou a minha mãe, tem até as cartas para minha mãe, acalmando a minha mãe, para minha mãe aceitar aquilo. E na família eu tinha parentes que eram do centro, tudo, e eu passei por cirurgias espirituais. E eu usei um aparelho em que você demora muito para andar. Até 1 ano e meio eu fiquei com aquele aparelho. Você sabe que depois dos meus exames raio-x, quando comecei a estudar a física, que eu levei para a faculdade, eu olhando, não tem como você falar que aquilo é verdade. Eu falo, as pessoas não acreditam. Sim. Só que a gente tem os raio-x antes. Aí eu pensando, né, conectando esses dias, eu meditando, vindo para mim, né? Você precisou, o teu corpo precisou sentir, que eu sofri muito, eu chorava, era um bebê que chorava 24 horas por dia. Imagina uma luxação congênita, bilateral, com um aparelho que te coloca em posição ginecológica. Até 1 ano e pouco eu nasci no calor, eu moro em Santos. Então, imagina o que minha mãe não passou e eu, né? Então o meu corpo ele já passou por esse processo de desalinhamento. E aí eu me torno uma profissional que busca o todo a nível de alinhar a estrutura. Aí eu fui buscar de maneira muito profunda a osteopatia, fiz osteopatia, quiropraxia, RPG. Hoje eu entendo que tudo faz sentido. Eu falo Olha muito que coisa isso. Quando as pessoas me falam de missão, eu sempre digo isso. O que a tua criança queria ou pensava? Porque não é aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, vindo de porque os pais falaram. O que a sua criança, naquele momento, vivia de mais intenso na vida dela, diz muito sobre a missão dela aqui. Isso aí. E você acabou de descrever. Quem era a Andréia? Qual era a criança Andréia? A Andréia sempre foi. Sempre escrevi demais. Eu tinha 5 aninhos, já autodidata, lia. E eu simulava que eu tinha uma máquina de escrever na minha frente e ficava escrevendo livro. Minha mãe perguntava, o que você está fazendo? Estou escrevendo livro. Botava a boneca, os bichinhos, tudo lá, vou dar aula. Então, isso sempre teve em mim. Eu falo que eu sou professora no final de tudo isso. Fui fazer direito porque a minha alma, que é um outro ponto interessante que eu vou deixar aqui para você. O que a tua criança já trazia fala muito da tua missão. E diga-me qual é o seu maior valor e eu te direi qual é o seu grande desafio na vida. E diga-me também qual é o seu maior, aquilo que você mais gosta de fazer, é o seu grande dom libertador. Então, se você olhar toda a tua estrutura, ela já estava te trazendo isso. Qual era o meu maior valor? Justiça. Então, eu me deparei com todas as dificuldades, porque a justiça está contando uma história que eu estou trazendo de vida passada, em que eu provoquei injustiça. Por isso ela me fere tanto. O teu maior valor hoje é a tua maior dor.
Percebe? E a minha missão foi colocar essa dor como um valor tão profundo e transformá-la em algo que possa ser disruptivo para ajudar as pessoas como professora. Então, no final, eu sou isso. Enquanto eu estive no direito, eu fui professora na universidade, anos. Mas chegou um fim esse ciclo, porque aquilo não estava sendo suficiente para o que eu queria realmente entregar. Eu queria ir além daquilo que a gente pode falar dentro de uma faculdade normal, né? E hoje eu continuo sendo professora, continuo ensinando, continuo escrevendo, porque a minha alma, criança, já sabia o caminho. Já sabia. E a sua também. A minha também. E aí, tudo faz sentido para mim mesmo a hoje. dor que a gente sentiu por tudo aquilo que a gente passou, até isso nos trouxe até aqui. E aí você começa a entender o que é a tal gratidão verdadeira. É isso. A gratidão não é uma palavrinha que você fica repetindo para ver se acontece alguma coisa. A gratidão é reconhecer que aquele vilão, aquele algoz, aquela dificuldade, aquela dor, tudo Aqueles isso traumas. me construiu. Me perguntam às vezes, você faria algo diferente? Absolutamente nada. Nada. Até porque isso não é possível. Porque se fosse possível, a gente roubaria no game. E se a gente rouba no game, ele não tem valor. A cegonha não erra de casa, né? Não erra. De jeito Nunca. nenhum. Ela tem endereço. E esse é o mais lindo, né? Do conhecimento e da gente estar desperto com esse cérebro coerente para te fazer pensar. Porque nada adianta eu trazer grandes profissionais aqui se você não tiver aberto a receber esse entendimento e a fazer a neuroplasticidade, que é fazer o teu cérebro expandir. Se você está numa caixa, você não expande. Seja como mãe, como esposa, como profissional, em relacionamentos, em nada na sua vida. E a gente consegue entender que tudo que aconteceu na nossa vida tinha que acontecer para nos trazer até aqui. E quando a gente está desperto e presente, a gente não deixa com que a gente volte a ficar inconsciente. Isso. Né? Então, por isso que é uma cura diária, é um processo de expansão diário. Então, você está tão consciente que você entende até a comunicação da tua egrégora, do teu campo, dos teus mentores, do teu eu superior, te trazendo mensagens, porque você está presente. Eu falo muito sobre isso. Eu amo numerologia. Então, os números falam muito comigo. Então, se eu não estou presente, Andréia, se eu não estou nesse processo de autorresponsabilidade, nesse trabalho diário de cura anterior, de mudar para onde eu estou olhando, né? de me dissociar daquela situação quando vem alguma memória buscando naquele momento a neutralidade para que eu consiga ver todas as pessoas envolvidas naquele processo. E a gente não tem nada disso se a gente não está consciente vivendo agora. Você vai voltar no piloto automático. Você vê, esse resgate que eu tive dessa memória lá, para mim aquilo foi uma cura. Eu sou outra. De 3 dias para cá que eu passei por esse desfile, o que me aconteceu ali, em que eu consegui voltar nessa memória, eu voltei com gratidão, porque eu entendi a reação dos meus pais. Isso, eles estavam te protegendo, era o melhor que eles tinham para te fazer naquele momento. E você sabe que quando eu cheguei em casa, eu cheguei tão em êxtase, assim, tão grata, sabe, aos meus mentores, aos meus guias, a tudo que eu me conecto, que eu acredito, ao meu eu superior, que eu falo que é o meu duplo quântico, que eu fiz uma meditação, quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho para agradecer, que eu entrei num estado tão alterado de consciência, que olha que interessante, eu consegui voltar para a avenida, só que agora com aquela menina do meu lado. Perfeito. Gente, eu fico até emocionada. Porque eu voltei naquela cena para não ficar nenhum resquício daquele dia e isso poder me trazer de novo. O que eu fiz? Olha o nível quando a gente está muito consciente. Que eu desfilei com ela. Autoterapia. Gente. Autonomia. Isso é ser um ser humano em presença. Gente, foi. Autonomia espiritual, autonomia terapêutica. Esse é o plano, gente. Esse é o sonho. Esse é o sonho. É maravilhoso. Libertador, é maravilhoso. E você trazendo isso, as pessoas às vezes assistem e perguntam como, porque nesse mundo fica sempre nessa dor. Volta no padrão. Você falou de coisas tão simples e tão importantes, né? Hoje eu vejo as pessoas em tela horas
horas se distraindo e se envolvendo porque aquilo que a gente já trouxe aqui, o algoritmo vai te trazer mais daquilo que você está vendo. A pessoa, então, se você está vendo coisa ruim, vai vir só aquilo, vai vir mais daquilo para você. Eu fiz uma pesquisa de passagem há 6 meses atrás, não para de vir só isso para mim. Pensa que, mas esse mecanismo é da Matrix. Não, esse mecanismo é o seguinte: é alguém como eu e você que tem inteligência e que está usando essa inteligência da forma que ele acha útil. Por que você não pode fazer o mesmo? Seja tão inteligente quanto aquele que está usando a inteligência contra você, para você não deixar se usar. Então, é muita hora de tela, porque diminui, sei lá, 15 minutos de tela para meditar. 15 minutinhos. Faz isso por você. Eu falei isso no episódio anterior. Não consigo. Não consegue porque sua mente está tão acelerada que você acha que você não é capaz de ficar 15 minutos em silêncio. Mas sabe por quê, André? É o sistema dopaminérgico desregulado, porque, como eu falei, o cérebro funciona em 2 sistemas, de recompensa e o sistema de reativo, de defesa. A pessoa está tanto tempo na tela que ela já alcançou um nível de dopamina que ela não consegue sair. O corpo é mais forte. Por isso que Carl Jung dizia que o corpo é o nosso inconsciente visível. Então, começando pelo corpo, como exercício. Porque o exercício ele vai regular a dopamina de maneira gradativa durante o exercício. Exercício, contemplação da natureza, que também ajuda a regular a dopamina. Aí você já sai de lá com ela modulada. Aí você vai ativar o córtex pré-frontal, porque ele é o porteiro, ele é o CEO, ele vai dizer, não, chega de tela. Aí tu saiu do inconsciente de um padrão que te volta para o mesmo lugar. Exato. Então, é um caminho que eu vejo. Por isso que hoje não tem, a gente só fala isso. Não tem saúde mental sem exercício. Não tem. Não tem músculo ergometabólico. Não tem. Tudo isso envolve uma química. E as crianças que estão no jogo? Eu falei isso no outro episódio. Nossa, e aí é o que se os pais não estão despertos para ter esse conhecimento, ele vai replicar o mesmo padrão nos filhos. Na nossa época, a gente não tinha celular, não tinha joguinho. A gente tinha um corpo em movimento. Nossa, brincava na rua. Queimava, que delícia. Corda, lembra? Nossa, queimada, corda, elástico, futebol, árvore. Mamãe da rua. Bate-pique. E daqui a 10 anos, como que vai ser essa questão? Porque quando a gente entende como o cérebro funciona, como o corpo funciona, a gente entende as ferramentas necessárias para a gente sair de onde a gente está repetindo o mesmo padrão. Exatamente. Para manter o estado de presença, você precisa de química. Se você não mudar hábitos e comportamentos, estando consciente, você volta. Isso é o que eu falo muito dentro da apometria sistêmica. A gente foi lá, visitou e viu, mas se você não fizer a sua mudança, e aí é a atitude mesmo. É vontade. É vontade. Você precisa lembrar que você é um ser espiritual, vivendo a experiência na matéria. Humana, isso aí. E a matéria, ela precisa de energia para continuar produzindo a tua oportunidade de fazer diferente. Esse corpo, ele tem prazo. Se a gente não mudar a energia, nada não muda. adianta. E você é energia pulsando. Aqui, é prana. Energia condensada em matéria. Você precisa estar movimento, contemplação, sono regulado, contato com a natureza, põe o pé na terra. Né? Eu falava sobre isso. E você deve saber, porque você trabalha muito com essa parte da neurociência. Você sabe que não se usava calçado de borracha, né? A gente usava calçado de couro para poder descarregar a nossa energia, né? O excesso de energia negativa, fazer o fio terra, literal, pisar na terra. Literal. Então, o calçado de couro permite essa descarga elétrica. A gente não faz mais isso, porque tudo é de borracha. Tudo de borracha. Então, a gente precisa, pelo menos... Nem anda descalço mais. Nada. Você precisa, sabe, se não conseguir todo dia, pelo menos aí, uma vez por semana, fica 15 minutos com o pé no chão, na terra. A praia, o mar. Andar na areia. Meu Deus. A criança, a gente fala muito sobre isso, né? Maravilhoso. Calçados infantis que influenciam muito, de maneira positiva, o desenvolvimento motor e cognitivo da criança, porque nós somos sistema, está tudo conectado, são os mais leves, de um solado muito fininho, como se eles estivessem descalços. Então, esses tênis pesados para criança, rodinha, então, nem se fala, jamais. Por quê? Cresce um adulto inseguro, porque o corpo na infância não teve segurança, não aterrou. Não aterrou, é literal o aterramento. Então, a gente vai assumindo isso. Outra coisa, café da manhã, as 3 refeições diárias, isso não existia.
Na época de Cristo, eles comiam uma vez por dia, ficavam em jejum quantas horas? Tenho feito muito isso. Ai, como funciona Né? E isso. funciona. E a gente agora, não, tem que ter 3 refeições já. Quem Quatro, até inseriu mais, a isso cada 3 para horas. adoecer o nosso fígado? O fígado não tem tempo de se recuperar. Aí você começa a olhar, você foi caindo nas armadilhas por não estar desperto, por não estar em presença. É isso aí. Aí você cai na armadilha do que dizem que é bom para você. E não precisa ir longe. Estou falando de café da manhã, estou falando de calçado. Não precisa ir longe. Você quer comprar tudo que todo mundo fala que é bom, quer fazer todos os despachos que ensinam receitinha dentro do TikTok. Desculpe falar aqui, mas é isso. Você quer seguir a manada. Você não quer pensar, você quer que pensem por você e solucionem o seu problema. Se você discernir, você passa a questionar, mas por que eu preciso disso? Ou por que eu farei isso? O que eu ganho com isso? Pare de perguntar, por que eu tô assim? Por que nada dá certo para mim? Para. Olhando para o problema e não olhando para a solução. É nesse lugar que o ser humano vai alterar a rota dele. E alterar a dele e de todos que estão à sua volta. Então, se teve um ser humano para pensar nisso, não é um ser humano, é um reptiliano, é um não sei o que aliano. Para, criatura divina, caiu aqui. Caiu no planetinha. É de carne e osso, sangue circulando na veia. Estamos todos juntos, somos todos um. E mesmo os reptilianos, arcturianos, todo mundo faz parte da mesma coisa. De um único cosmos, de uma única fonte, de um único sol central. Então, para de coisificar e colocar fora de você o que só cabe a você escolher. Né? Contemplar, pisar na terra. Tente fazer jejuns intermitentes para te ajudar a perceber o que você precisa de verdade na sua vida. Né? Porque você pode ser autorregulador do seu próprio corpo. Até porque sono, se você come de toda qualidade. hora, o teu sistema nervoso ele vai priorizar a tua digestão. Exato. Então, e dependendo do que você come, tu tá desregulando mais o sistema dopaminérgico e tu vai ficar buscando dopaminas imediatas cada vez mais em ultraprocessado, em açúcar. Aí tu cai na Netflix, que é uma outra coisa, você fica maratonando série, cada vez mais distraído, né, Andréia? E não tem você não consegue colocar em prática. Aí vai dizer coisa que tem simples. TDAH. Agora é a moda Deus, botar fora a culpa. Aí, olha, tá demais. É a moda. Tá demais. É a moda botar a culpa fora. É o TDAH, é o TDA, os narcisos. Nem fala. Né? Gente, os burnouts, desculpa, é fato, tem, mas espera um pouquinho. Quem está dando causa para isso? Quem está se permitindo a vivenciar essas experiências? Então, é momento agora, quando a gente fala de nova era, de mudança, de transformação. Olha quanta coisa simples nada que a gente falou aqui custa dinheiro. Né? Pisar na terra não custa nada. Andar descalço não te custa nada. Sentar 5 minutos e olhar o céu, contemplar os pássaros voando. Eu passei aqui no shopping antes de vir para cá. E é um shopping pouco movimentado, né? Uma outra estrutura. Mas tinha lá as pessoas. As pessoas não se olham. Elas ficam assim o tempo todo. Meu Deus, eu olhando as pessoas. Eu vou falar a verdade, por isso que esses coisas de Tinder, não sei o que, dá tanto ibope. Porque quem quiser paquerar hoje no formato tradicional não consegue, porque ninguém está te olhando mais, ninguém te vê. É capaz de passar o amor da sua vida do seu lado, mas você não vê porque você está procurando no Tinder. Isso tá destruindo Meu Deus, famílias. Tudo. É criança, assim, ó. Esse episódio nosso que está agora essa semana foi sobre isso, só sobre isso. O tema é pandemia digital, o fim da humanidade. Então, o fim da humanidade no sentido da humanidade do humano, né? Porque não tem presença. Aí não dá atenção às famílias. E aí a gente comentou, como agora eu estou muito consciente, eu percebi isso, eu paro às vezes num café, um lugar, eu observo. Aí tem as famílias, restaurantes, todos no telefone. As crianças, a mãe tá lá, o pai, ninguém tá conversando na mesa. Acabou, né? É muito, olha, André, eu vou falar. Então, não tem milagre, tem postura, tem vontade de fazer diferente, né? Se você é mais presença, a avó fala muito isso, né? Para mudar o seu dia, abra a janela, olha o sol. O sol não está lá porque está nublado, agradeça porque ele está lá. Né? E aquele tempo também precisa estar ali daquela forma. Sorria para o seu vizinho. Às vezes, aquela pessoa que você sorriu e deu um bom dia, a primeira palavra positiva que ela está ouvindo no dia dela, porque todo mundo em casa estava... Seja você o ser que é disruptivo no processo. Em vez de ser igual a todos, que a grande dor do ser humano
É o sentimento de não pertencimento. A gente está há séculos achando que a gente não pertence. Esse é o grande trauma transgeracional. trauma. Eu não pertenço. Eu não pertenço a esse planeta, eu não pertenço a essa família, não, você... A tua dor é porque o teu pertencimento, da onde você saiu, é espiritual. Essa é a tua dor. Você quer se identificar com algo que parece com esse corpo, mas isso é a ilusão. A verdade do pertencer é a essência divina. E quando você faz pequenos gestos como esses que a gente deixou, se coloca em presença, você entra em pertencimento pleno. Porque nesse lugar que você esteve no desfile lá na escola, em acesso à sua criança interior, nesse lugar onde a gente se conecta com o eu superior, as vozes, né, que trazem ideias incríveis, infinitas possibilidades, esse lugar é o qual você pertence. Você não é isso aqui. Você é isso aqui, né? Você é essa frequência muito mais elevada. Mas você precisa se colocar aí. Se você não fizer isso, isso nunca vai... mas eu não consigo, eu não... Tire esse não consigo, não é para mim, eu não mereço. Mudando isso. Para! Respira mais antes de proferir qualquer frase negativa. Antes de dizer, isso é para mim também. Eu também faço parte. Comece por aí. Saia do piloto automático. Saia do piloto automático. Que a mente pensa, mas você tem que ser a consciência que observa a mente. Exato. É esse nosso trabalho. E a neurociência é tão maravilhosa, né? Porque a gente faz poda neural, a gente faz essa cura interior, né? Criando novas conexões para te manter cada vez mais em expansão e em presença. Porque você não é mais a pessoa que é controlada pelo programa. Agora você é a consciência que observa o programa. Que é o que a gente também trabalha na apometria sistêmica, lindo, né? A gente agrega todos esses conteúdos de conhecimento para fazer esse trabalho. Isso é expansão de consciência. É você se conectar com aquilo que mais fala ao teu coração e realizar teu propósito, que é ajudar a todos a partir daquilo que já fez sentido para você. Porque se te ajudou, se transformou a tua jornada, é impossível não transformar de outro. Sabe, com relação a isso que você está falando, para a gente finalizar, é bem isso mesmo. Caiu um código para mim uma vez, estudando isso, a palavra entusiasmo. Linda. Né? E aí vai para o flow, quando a gente estuda a psicologia positiva. O que te dá entusiasmo? O que te coloca em flow? Isso muda tudo, esse é o caminho. Esse é o caminho. E quando você está realizando aquilo que é teu propósito, isso é Dharma. Você deixa de ficar no karma e vai para o Dharma. E o Dharma muda tudo. Porque se o seu problema é financeiro, não existe mais problema. Porque o recurso vem por acréscimo de ti mesmo. Você não está mais preocupado em receber, em ganhar o dinheiro. Isso perde o sentido. E ele vem naturalmente, porque o Dharma está realizando. E se tudo que você entrega é valor, não tem outra forma de ser recompensado senão com uma devolução de valor para você. É impressionante. Ele te coloca num lugar de completude. Total. De que você já tem tudo. E você exatamente, é isso na essência. É exatamente essa sensação. Gente, mas não é só uma sensação. Isso se torna verdade. Porque é a única verdade. Você está aqui para viver o seu Dharma. Né? Se conecta com isso. Propósito é exatamente essa sensação de que aquilo que você está fazendo é bom para você e é bom para todos, porque transformou você e vai transformar a todos. Isso é propósito, Isso é propósito. Isso é propósito. Ai, eu adorei. Eu adorei mesmo. Adorei. Gente, que episódio. Ai, menina, olha, eu vou te falar, que episódio abençoado. Muito obrigada. Bom, foi lindo, né? E vou deixar aqui uma senha, né, aberta para você chamar a gente para voltar. Lógico. E dar voz às consciências, né? Convidar Helena para vir aqui fazer uma fala. Eu quero. Convidar a Porteira para vir aqui fazer uma fala. Vó Maria. Vamos marcar um próximo? Por favor. Eles trazem com a consciência, né, de onde eles habitam enquanto frequência, conhecimentos tão profundos, né? E falam de um lugar que toca a alma, porque quando você acessa aquela fala deles, você está sendo literalmente ativado naquela frequência. Então, você também vai acessar o córtex frontal de uma forma diferente.
e receber a informação de forma diferente. Então fica aqui a senha, né, para você poder nos convidar para trazê-los aqui. O tema será esse, vozes... Voz às consciências. Voz às consciências. Bora. Ai, bora. Vai ser Gratidão. maravilhoso. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Ai, gente, que episódio incrível. Eu vou falar que eu fiquei muito emocionada. E para mim foi uma honra estar com essa mulher incrível. E eu gostaria muito que você deixasse o seu like, o seu comentário e compartilhasse esse conteúdo tão rico e tão profundo com outras pessoas. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Gratidão.